Deus abençoe. Vamos então, irmãos, ler São João capítulo 1, versículo 29, né? Foi que eu citei. São João, onde está? São João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Vamos inclinar nossas frontes mais uma vez. Precioso Deus, Pai Celestial, eu li a Tua palavra, isso é o que qualquer mortal tem a capacidade de fazer, é abrir este livro e ler. Mas o poder, a vivificação, somente pode ser dado pelo autor do livro, que é o Espírito Santo, o qual nós pedimos que venha, Pai, e unja a Tua palavra, para que nesta manhã Teus filhos voltem para casa, Pai, satisfeitos, alimentados, que o Senhor possa me tirar de cena e entrar o Teu Espírito Santo em cena, e assim o Senhor alimentará individualmente cada um. Sei que há diversidade de problemas, há diversidades de situações entre o povo, e o Senhor pode, com uma só mensagem, alcançar a todos, de forma que cada um saia, Pai, daqui com suas perguntas, suas dúvidas resolvida, com o seu espírito animado e fortalecido, porque é para isso que viemos à Tua casa, Pai. E assim queremos voltar para casa animados, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Conceda isso, meu Pai, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Quarta-feira, no culto de oração, nós falamos um pouquinho sobre a natureza da ovelha, né? E como que ela se comporta. Jesus, nós lemos ali São João 10, Jesus dizendo que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, mas o que entra por outros lugares, então ele é o salteador. E as ovelhas não reconhecem a voz de quem não é o seu pastor, mas reconhecem a voz do pastor. Então, falamos sobre a diferença entre pastores, porque existe pastor, é todo aquele que apacenta, mas existe pastor de cabrito, existe pastor de porcos, existe pastor de gado. E o que diferencia, o profeta nos mostra que todos os demais pastores, ao final de um dia, eles soltam o seu rebanho ali no campo e eles vão para casa. Mas o pastor de ovelha, ele traz para o redil e ele conta uma por uma para ver se ninguém ficou fora, e depois ele deita na porta do redil e ele dorme ali. Por isso, o lobo, qualquer animal, qualquer ladrão terá que passar pelo pastor se ele for tentar atingir as suas ovelhas. E por que essa diferença?
porque a ovelha é o único animal que não tem defesa própria. Por isso, a defesa dela é o pastor. E ela, então, precisa do seu pastor 24 horas ali próximo dela. E isso nos leva, irmãos, a ver o quanto somos dependentes do Espírito Santo, do pastor, do redil, para nos apacentar, para nos cuidar, para nos guiar. E sabendo que não temos defesa própria, não vamos tentar inventar algum tipo de defesa, vamos sempre recorrer à defesa do pastor. Ficar atrás do pastor, sabendo que, se ele está devidamente posicionado, ele sempre terá o ministério de Cristo para nos proteger, para nos guiar. Amém? E eu separei aqui alguns parágrafos, não muitos, para nós ouvir um pouquinho do nosso profeta sobre isso, e assim meditarmos e relembrarmos daquilo que nós já sabemos, né? Mas sempre é bom a gente relembrar, porque Paulo disse que ele não se cansava de falar para a igreja as mesmas coisas, porque aquilo era vida para a igreja. Então nós não estamos preocupados em grandes sermões brilhantes, mas em um sermão que realmente tenha substância, alimento para a nossa fé, para o nosso dia a dia. Como diz o pastor Febrônio, de nada adianta sabermos como é no céu, qual é a espessura do ouro que compõe as ruas, se os anjos lá têm penas ou não têm penas, se tem penas, como que é as penas deles. Isso não importa nós sabermos, porque de que adianta saber tudo isso e não poder um dia estar lá? Mas se eu não souber como é lá, mas souber como chegar lá, quando eu chegar eu vou saber tudo como é, detalhe por detalhe. Então a nossa preocupação, irmãos, deva estar sempre voltado a isso, voltado ao caminho, ao dia a dia. Disse Jesus, basta para cada dia o seu mal. Vamos sempre viver o hoje, sabendo que o amanhã ainda não chegou. Porque se uma pessoa tem uma fé futurista, ele acaba nunca vivendo essa fé, porque o futuro é algo que sempre está para frente. E acaba, às vezes, perdendo o presente, o momento. Deus nunca está parado. E para mim viver o futuro, eu preciso viver o presente, porque é o presente que me prepara para o futuro. É o presente que vai me capacitar para receber aquilo que o futuro tem a me dar. Então, que nunca haja em nós esse falso sentimento que às vezes as pessoas têm, como que, não está tão bem, mas vai ficar bem, e olhando lá para frente. Não, eu preciso ver o hoje, porque o amanhã não me pertence a mim, o amanhã não pertence a você, amanhã eu posso não estar mais aqui. Você pode também não estar mais aqui, nós não sabemos. Por isso, vamos viver sempre como se Jesus viesse hoje, né? Preparados. Como diz aquele irmão de cor que o profeta nos conta, que ele disse, eu não quero nada que venha me atrapalhar. Eu quero acertar tudo do lado de cá, porque eu não quero nada para me atrapalhar quando tiver que passar o rio. Essa é a visão, irmãos, de um cristão. Por isso diz a Bíblia, não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Estamos sujeitos a falhar, mas como cristãos, não deixa para amanhã. Acerte o hoje, porque o amanhã pode não te pertencer. Então, se você vive hoje, você vive preparado para amanhã. Amém? Esse é o desejo de cada um de nós. E como eu falava ontem ali no culto em Guatambu,
Eu disse, às vezes a pessoa pensa, será que eu tenho o Espírito Santo? O que pode provar, qual é o sinal de ter o Espírito Santo? O sinal de ter o Espírito Santo, irmão, é você viver esta palavra, é você realmente estar de acordo com o ensino. Porque a única coisa que pode me fazer viver o Evangelho é o Espírito. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vivo aquilo que é ensinado. Eu vivo aquilo que é pregado. É manifestado nas minhas obras, é manifestado no meu testemunho. Amém? Mas vamos aqui na mensagem O Pastor do Redil, parágrafo 98, olha o que o profeta nos diz. Agora, porque não tem como nós falar sobre ovelhas sem falar sobre o pastor, porque está relacionado a ovelha e o pastor. O pastor cuida da ovelha e a ovelha segue o pastor. Agora, esses dois têm que estar qualificados dentro das qualidades bíblicas, para que realmente possa, essa dupla, vamos dizer, ter um final realmente que agrada a Deus, que agrada a nós, né? E o profeta diz assim, no parágrafo 98, agora, há uma coisa que Deus sempre comparou as pessoas como ovelhas. Já observaram isso? Vocês são ovelhas do meu pasto, a ovelha de um só rebanho. Tenho eu outras ovelhas, e assim por diante, assimilando pessoas como ovelhas. Você sabe por que ele nos compara com ovelhas? Você já lidou com alguma ovelha antes? Elas têm certa educação, é uma educação divina para aprender acerca de ovelhas. Eu já as criei e pastorei esses pequenos animaizinhos. Porém, quando uma ovelha está perdida, ela fica completamente indefesa. Eu peguei ovelhas perdidas, talvez a 300 metros do aprisco, onde todas as outras ovelhas estavam. E de modo que a ovelha, quando está perdida, ela não pode fazer nada. Ela simplesmente fica ali e bale, até um lobo pegá-la, ou alguma outra coisa acontecer. Ela não consegue encontrar seu caminho de volta. Ela fica totalmente indefesa, sem um pastor. Então, existe, irmão, sempre, em tudo que você observar, há os dois extremos e o centro. E nós precisamos buscar andar sempre no centro. Porque um caminho ele é feito de 3 partes principais. Sarjeta direita, sarjeta esquerda e centro. Nas sarjetas é onde passa o lixo, tanto da esquerda como da direita. No centro é onde nós vamos caminhar. Agora, quem já andou num caminho de terra, aí no interior, você vai ver que o caminho ele não é reto, ele vai serpenteando. Mas existe aquele meio bem batido, que é o caminho. Os lados fazem parte do caminho, mas são extremos. E nós precisamos sempre andar no centro. Por isso, nós precisamos do equilíbrio. Vocês lembram daquele testemunho do nosso irmão Pierre Green? Que ele conta que na igreja própria do irmão Green, o irmão Brana chegou, e é claro que o irmão Green iria pedir para o irmão Brana ocupar o púlpito, trazer a mensagem daquele dia. E o irmão Green disse, irmão Brana, prega para nós hoje. E ele disse, não, irmão Green, eu quero te ouvir. Mas havia, porque, irmãos,
tem vários tipos de doutrinas que saíram da mensagem. Mas se você observar, todas elas podem ter diferenças de pontos, de formas, mas todas elas vão culminar com um ponto em comum. E esse ponto que faz delas uma unidade em tudo é que todas colocam o irmão Branham fora do seu lugar. E naquele dia o irmão Green disse que, o irmão Branham disse, não, prega, irmão Green, eu quero te ouvir. E de repente chegou alguns irmãos, porque aonde o profeta ia, sempre havia pessoas que vinham para ouvi-lo. Mas entre esses que vinham para ouvi-lo, havia aqueles que tinham uma fé errada quanto a ele, crendo que ele estaria acima do lugar que era o lugar dele. E quando o profeta veio ali, essas pessoas souberam, e alguns que criam que o irmão Branham era Cristo, era Jesus, vieram e se assentaram nos bancos para ouvir o irmão Branham, mas como o irmão Green estava pregando, eles ficaram ali. E o irmão Green disse que enquanto ele pregava, ele leu aquela escritura que diz que o Espírito do Senhor é apto para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E enquanto ele estava pregando sobre isso, algo veio como uma flecha em sua mente e disse, ali está o irmão Branham, ele faz isso. Ele revela os corações. Então ele é o Cristo, ele é Jesus. Aquilo veio como se fosse uma revelação. E o irmão Green diz que segurou aquilo e não falou, porque veio aquilo como para encaixar no tema e ele dizer. Ele continuou sua pregação firme. De repente aquilo veio outra vez sobre ele. Ele discerne os pensamentos. Ele é Jesus. E ele segurou aquilo outra vez, continuou a pregar, e de repente pela terceira vez aquilo veio, forte para ele falar. E ele segurou, se manteve e pregou o seu sermão normal. Quando terminou o sermão, o irmão Branham, irmão Pierre Green, disse que ele se levantou, veio e felicitou o irmão Green pela mensagem. E quando apertou a mão do irmão Green, parabenizando pela mensagem, ele olhou para o irmão Green e disse, irmão Pierre Green, nunca te esqueças que eu sou um kentuckiano. Ou seja, nunca te esqueças que eu sou um homem. Aí o irmão Green disse, irmão Branham, o senhor percebeu alguma coisa enquanto eu pregava? Ele disse, sim, por 3 vezes. Mas o profeta disse para ele que ele deveria guardar o equilíbrio. Isso já em outra oportunidade, quando irmão Green veio à casa do irmão Branham e o irmão Branham não estava. E a irmã disse, ele foi orar ali no mato. E de repente, depois que o irmão Branham voltou, e quando o irmão Green saiu de casa, o irmão Green olhou para a esposa e disse, manda esses meninos cortar o cabelo, que eu não quero ver eles cabeludos. Prepara eles para depois eu levar eles cortar o cabelo. E ele foi até a casa do irmão Branham. O irmão Branham não estava, mas de repente, logo quando o irmão Branham desceu, o irmão Green conversando com ele, os assuntos, em um dado momento, o irmão Branham disse, irmão Pierre Green, eu acho que é melhor você apurar, porque senão não vai dar tempo de você cortar o cabelo dos meninos. Ele disse, irmão Branham, o senhor estava lá em casa quando eu falei isso para minha esposa? Ele disse, não, eu não estava lá. Eu estava orando, mas eu vi você ao lado da porta dizendo para sua esposa preparar eles para cortar os cabelos. Aí o irmão Green disse, e ali eu recebi o maior conselho que tem me acompanhado por toda a minha vida. Qual conselho foi? Quando o irmão Branham disse, não, eu vi você ao lado da porta dizendo para a esposa preparar os meninos para cortar o cabelo.
Quando o irmão Brana disse isso, o irmão Green olhou e disse: irmão Brana, tu és um profeta. Por que você não diz isso ao povo? O irmão Green disse que o irmão Brana só fez o sinal com a mão, assim como que, deixa para lá. Eles não entenderão. Mas tu, irmão Green, guarda o equilíbrio. E o irmão Green disse: esse foi o maior conselho que eu ouvi do meu profeta. Guarda o equilíbrio. E nós precisamos, irmãos, em tudo ter esse equilíbrio, nos manter centralizados. Porque nos extremos vai andar aquilo que não está realmente adequado. Mas no centro do caminho, caminha o povo de Deus. Amém? E por que eu falei isso? Acabei saindo fora, né? Mas falando sobre essa questão da ovelha, que ela tem esse pastor como seu líder. Mas você vai ver que sempre houve extremos. Quando Paulo disse assim que na igreja havia dissensão, porque uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, outros diziam: eu sou de Apolo, e alguns diziam: eu sou de Cristo. Ali você vê dois extremos, um se apegando ao homem. Está errado? Está errado. Porque nós temos que nos apegar ao ministério de Cristo, que está naquele homem. E se tudo estiver andando corretamente, você está seguindo o ministério que opera. Mas existe o outro extremo: eu sou de Cristo. E como pregou uma vez o pastor Febrônio aqui, ele diz: entre os dois extremos, o mais perigoso é o que diz: eu sou de Cristo. Porque aquele que diz: eu sou de Cristo, não reconhece Cristo em Paulo, nem em Pedro, nem em Apolo. Entende? Mas a noiva, ela vai no centro, sabendo que você vai seguir Cristo através do ministério que está legitimamente adequado com as Escrituras. Porque, como você vai ver lá na mensagem, as águas da separação, quando era feito o sacrifício da novilha vermelha, lembra? A novilha era tirada para fora, tudo aquilo era um tipo de Cristo. Agora, por que novilha? Se Cristo era macho, por que o sacrifício era feito com uma novilha fêmea? Porque a novilha representa a igreja, que é a parte feminina de Deus. A igreja é Cristo. Entende? E aquela ovelha era levada, era sacrificada, era queimada. E ali a Bíblia diz assim, que as cinzas eram misturadas com a água, para as águas da separação. E aquelas águas da separação era usada para aspergir as pessoas por homens limpos. Tinha que ser homens limpos para manusear as águas da separação. Então, quem manuseia a palavra tem que ser realmente homens limpos, que tem realmente o ministério de Cristo nas suas vidas, para poder manusear as águas da separação, para separar o povo do pecado, para separar o povo da natureza errada. Você vai ver o Moisés libertando o povo de Israel, mas primeiro Moisés teve que ser liberto, 40 anos, porque ele não poderia libertar, sendo ele um prisioneiro de suas velhas naturezas. Mas uma vez liberto, ele estava pronto para então libertar Israel. Agora veja então, que nós temos que, o profeta diz aqui: porém, quando uma ovelha está perdida, ela fica completamente indefesa. Eu peguei ovelhas perdidas, talvez a 300 metros do aprisco, onde todas as outras ovelhas estavam. E de modo que a ovelha, quando está perdida, ela não pode fazer nada. Ela simplesmente fica ali e bale, até um lobo pegá-la, ou alguma outra coisa acontecer. Ela não consegue encontrar seu caminho de volta. Ela fica totalmente indefesa, sem um pastor.
E é dessa maneira que a raça humana é. Nós somos realmente totalmente indefesos sem o pastor do rebanho. Não podemos encontrar nosso caminho de volta. Nós tentamos formar nosso caminho de volta, temos tentado corrigir nosso caminho de volta, mas nunca seremos capazes. Então, nunca, igreja, tente ser pastor de si mesmo. Você não pode, porque você é uma ovelha. O leão tem dentes, tem garras, o cavalo tem pata para se defender, todo animal tem sua defesa, mas a ovelha, a defesa dela é o pastor. Amém? Então veja, educação nunca fará isso, reforma nunca fará isso. Nós não somos reformadores. A polícia aqui é reformadora. Somos pregadores do Evangelho, não para tentar colocar o povo em penitência a ponto de rastejarem sobre os seus joelhos e assim por diante, mas pregar o Evangelho de Cristo, libertação para o povo. É o que os pastores deveriam fazer, alimentar as ovelhas. Você sabe, ele disse para Pedro: me amas, Pedro, mais do que estes? Sim, alimente minhas ovelhas. Agora, ele nunca disse conduza minhas ovelhas. Ele nunca disse chute minhas ovelhas. Ele disse alimente minhas ovelhas. Esse é o trabalho de um pastor. Não é espancar. Não é fazer, vamos dizer, pressionar, mas alimentar. Porque o alimento vai fazer com que a ovelha produza o que ela tem que produzir. Mas se não dá o alimento adequado, ela não vai produzir. Ela vai estar anêmica. Então não é chute minhas ovelhas, é alimente minhas ovelhas. Essa é a necessidade das ovelhas. É algum alimento de ovelha, você não acha? E vocês sabem qual é a melhor comida de ovelha que eu conheço para ovelha doente e todos os tipos de ovelhas? Está aqui, exatamente, nesta grande cesta de pão de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aí onde o Espírito Santo mora, está dentro de você e na palavra de Deus. Esta é a conexão do pastor e a ovelha. E uma vez, quando eu estava lá no Oriente, eu aprendi uma grande lição. Eu vi em São João, acredito, no capítulo 10, onde ele disse: eu sou o pastor do redil, a porta do redil. E muitas vezes me perguntei como poderia ele, sendo homem, ser uma porta. Mas quando eu estive lá, eu aprendi o que significava. Os pastores conduzem suas ovelhas para dentro do redil, e eles têm um portal que eles entram ali, e quando ele coloca todas elas ali dentro, depois que todas estão ali dentro, então ele as conta, e se tiver faltando uma, ele sai para buscá-la. Ele tem que trazê-las, todas as ovelhas têm que ser contadas cada hora do dia. E que pastor ele é. Ele tinha que dar conta de cada ovelha, cada hora do dia. Não importa onde você esteja, ele sabe onde você está. Ele sabe tudo sobre você. Essa é a razão pela qual ele pode estar aqui na plataforma através de pessoas que se renderam e revelar e dizer e falar. Ele conhece, ele sabe onde você estava um ano atrás, ele sabe onde você está a cada momento. Ele tem que prestar contas de suas ovelhas continuamente, e elas são todas especialmente recontadas novamente, depois que estão reunidas dentro do redil. Eu pensei, que belo quadro, reunindo-as no redil e contando-as. Aí está, irmãos. Eu dizia outro dia para alguém que está começando a desenvolver no ministério, eu disse, lembre que a posição de um pastor,
de alguém que está na obra é servir, não é ser servido. É servir, porque Cristo estava como servo. E o profeta diz, Deus não levanta um povo para cuidar de um homem, Deus levanta um homem para cuidar deste povo. Entende? Então o pastor está ali para isso. E então depois que ele as tem todas contadas, e elas estão todas deitadas, o pastor vai para o lugar por onde elas entraram, e se deita naquele lugar. Então nenhum lobo pode entrar, nenhum ladrão pode entrar, nenhum dano pode vir e entrar, a não ser que passe pelo pastor. Esse é o quadro de Cristo, se sacrificando por nós, a fim de que nenhum dano nos venha, a não ser que passe por ele. Então, se você está doente, você diz, irmão Brana, a doença passou por ele, mas isso é para a glória de Deus, corretíssimo? Talvez ele queira te dar um testemunho. Ah, mas se Cristo está na porta, como que chegou uma doença em mim? Então passou por ele. O profeta diz então, porque ele permitiu para que fosse glorificado nesta doença, para te provar, para te moldar, para glorificar o nome de Deus, amém, irmãos? Agora, outra coisa que se observa sobre ovelhas, isso aqui é tremendo, ó. Ovelhas e o pastor, você sabe, é uma desgraça para o pastor perder uma ovelha. Se é um pastor realmente ungido por Deus, que tem o Espírito de Deus agindo na sua vida, irmão, ele dará a sua vida pelas ovelhas. Não é a ovelha dar a vida por ele. É o pastor que vai dar a sua vida, se entregar por esta ovelha. Veja que, muitas das vezes, o pastor é privado de muitas coisas, até que ele teria direito, mas por amor às ovelhas. Jesus disse, por amor a eles eu me santifico a mim. Porque ele tem que ser um exemplo a ser seguido. Um exemplo em tudo. E eu creio que a maior pregação de um pastor não é o que ele fala, mas é o que ele vive. É o seu testemunho que faz com que aquelas ovelhas saibam o caminho a seguir, a decisão a ser feita. Quantas vezes você se encontra em uma situação e tem que tomar uma decisão urgente? Não vai dar tempo de falar com o pastor, mas logo vem, você vai tentar, pensa, não, acho que é por aqui, mas você vem, não, meu pastor não faria isso. Você sabe o exemplo e o caminhar dele. E olha o que disse o profeta. Agora, nós estamos falando sobre ovelha e pastor. E falamos, você vê, tem os deveres da ovelha, que é seguir o pastor, não pastorear a si mesma, não ouvir, como falávamos quarta aqui, não ouvir outros, porque o pastor é a porta, né? O pastor local, porque cada pastor cuida do seu rebanho, ele é a porta. Se alguém tem que trazer um benefício para você, vai trazer através dele, porque ele vai filtrar, vai discernir se aquilo está de acordo. É os deveres da ovelha, mas tem os deveres do pastor. Tem a obrigação do pastor. E olha o que o profeta diz no 112 da mensagem do pastor do redil. Agora, outra coisa que você observa sobre ovelhas e pastor, você sabe, é uma desgraça para o pastor perder uma ovelha. Se ele é um homem chamado por Deus, ele irá atrás. Ele irá atrás. Vai tentar ajudar. Agora, se às vezes vai, tenta, logo percebe que aquilo não é uma ovelha, então siga o seu caminho. Mas se é uma ovelha, ele traz. Porque se é uma ovelha, ela se submete, ela aceita a correção. Ela se entrega aos braços do pastor. Mas quando o pastor vai, a pessoa revida daqui, revida dali e tal, de repente o pastor para
vira as costas e alguém diz, o pastor abandonou. Não, ele discerniu que ele estava tratando com alguém que não é ovelha. Entende, irmãos? Então veja, você sabe, é uma desgraça para o pastor perder uma ovelha. Você sabia disto? É uma reprovação para o pastor. Agora estou indo. Agora, segure isto, sim, Senhor. Oh, que coisa! Se o pastor perder uma ovelha, isto é uma desgraça para ele. Todos quantos meu Pai me tem dado virão a mim, e nenhum se perderá. Veja, isso é, todo aquele que vier a mim. Agora é fácil alguém sair e o pastor citar a Escritura. Saiu dentre nós porque não era dos nossos. Será que é porque não era dos nossos? Ou se é que porque ele não se interessa em ir atrás? Entende, irmãos? Um pastor genuíno, ele refletirá a natureza de Cristo. E lembre, ele pregará a verdade todas as vezes. Ele viverá a verdade todas as vezes, porque é um homem limpo que vai manusear as águas da separação. Você vai ver isso sobre o sacrifício da novilha vermelha. Tinha que ser homens limpos para manusear o sacrifício e pegar da cinza da novilha vermelha para fazer delas as águas da separação, que é o que era aspergido sobre o adorador, para que ele se tornasse digno de entrar e prestar a sua adoração. Não era qualquer um. E hoje, para que você possa se tornar digno de entrar e prestar a sua adoração, você tem também a aspersão da palavra, que penetra no teu coração, através de quem? De sacerdotes limpos, que manuseiam a palavra. Aleluias! Então, tudo bem, o pastor não pode permitir-se perder a ovelha. Essa é a razão. Você que está desviado esta noite, ele está aí te buscando, visitando, pairando em volta do seu coração, tratando de chamá-lo de volta ao redil, porque uma vez ele te beijou e você o beijou, e disse para ele que você o amava e ergueu suas mãos e o louvou, falando de Cristo, né? E desviou-se e caiu, e ficou todo massacrado e ferido em seu espírito, mas ainda assim ele permaneceu ao seu redor o tempo todo. Amém? Aleluias? Ele permaneceu ao redor o tempo todo. Mas aqui, um pouquinho, irmãos, antes de encerrarmos, na mensagem O Cordeiro e a Pomba, parágrafo 10. Você sabe, a ovelha é um animal muito sensível e diferente. E você sabe, nunca uma ovelha foi convidada para manufaturar a lã, para fabricar, imitar, porque manufaturar é fabricar, mas fabricar de forma imitando algo que já existe. Ela não imita, ela produz naturalmente a lã, né? E você sabe, nunca uma ovelha foi convidada para manufaturar a lã, ela foi ordenada a dar lã, porque ela é uma ovelha. E quando ela é uma ovelha, ela produzirá lã, porque essa é a sua natureza. E assim é com a igreja cristã. Nunca fomos enviados para fabricar frutos. Fomos enviados a dar frutos. Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, fé, paz, longanimidade, mansidão, gentileza. Não é para eles serem manufaturados. Eles são produtos que vêm de dentro para fora. A vida de fora que nós vivemos prova o que está no interior. Agora, temos tentado fabricar isto, manufaturar os frutos do Espírito, e nós sempre acabamos na hipocrisia. Tente fabricar, não sendo você possuidor disso, você vai se tornar um hipócrita, que vai tentar mostrar algo que na verdade não tem. Porque você não pode fabricar a cristandade. É uma experiência por um Espírito que vive em você e frutifica de si mesmo. Você não pode fabricá-lo.
temos procurado educá-lo e denominá-lo. E quando o fazemos, nós nos voltamos à hipocrisia e ao fracasso. Não é para ser feito dessa maneira, é para ser feito como Deus planejou ser feito. O Espírito dentro de nós, dando frutos de sua presença. Este é o programa de Deus, ele nunca pode ser mudado. E isso esta noite, podemos falar esta manhã, né? É um texto terrível e incomum, mas Deus é incomum. E Ele faz as coisas de uma maneira incomum. E em um tempo incomum, com pessoas fora do comum. Ele é totalmente incomum. E acho que este é um dos exemplos mais impressionantes de todas as Escrituras. Isso agradou tanto a Deus, que quando Ele quis simbolizar o seu Filho na terra, Ele foi chamado de Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, quando Deus, estava indo para simbolizar a si mesmo, Ele foi representado por uma pomba. Agora, se você observar, de todas as criaturas que vagam pela terra, não há nada tão manso e humilde como um cordeiro. Não há nada tão inocente como um cordeiro, manso, gentil. E a pomba, não há ave que voe no ar dos céus, tão mansa e gentil como a pomba. É a ave mais sensível de todas as aves, e o cordeiro é o mais sensível de todos os animais. Por que Deus qualifica nós como cordeiros e o Espírito Santo como pomba? Porque a pomba não tem fel, não tem amargura, não tem, irmãos, ali, hipocrisia. A pomba, ela tem aquela sensibilidade, aquela pureza. E o cordeiro tem uma natureza parecida com a pomba. Por isso que ali no Jordão, a pomba desceu sobre o cordeiro. Porque são naturezas similares. A pomba jamais desceria sobre um cabrito. Jamais desceria sobre um outro animal. Mas ela desceu sobre o cordeiro. Suas naturezas eram similares. E se nós queremos o Espírito Santo habitando em nós, precisamos, irmãos, ter a natureza da pomba. Conta-se de um certo homem que tinha tinha uma casinha com pombas. Vocês sabem como fazem, né? Aquela casinha. E elas moram ali dentro. Aquelas pombas grandes, pomba de casa. E de repente, o homem percebeu que sua pomba voou e não voltou mais para casa. Ela até vinha, às vezes, sobrevoava ali próximo da casa e ia para o outro lado. E a pomba, ela é caseira, ela costuma, por isso tem o pombo-correio, né? Não é que o pombo-correio vai ler endereço de rua e número de casa. Ele vai levar a carta aonde ele foi educado a conhecer. Por exemplo, ele morou lá tem a sua companheira, então eles trazem ele para cá e cada vez que quer que ele leve uma correspondência, solta, ele vai ir para a sua casa, onde está a sua companheira. E ele, então, ele é territorial, ele mora, ele conhece o seu lugar. Mas aquela pomba voava e vinha próximo da casa e não entrava. E o dono dela pensou, o que está acontecendo que a minha pomba não entra na sua casa? E ele foi lá observar. Sabe o que havia? Alguém, para uma brincadeira ou para uma maldade, colocou um sapo dentro da casinha da pomba. Claro que ela não iria entrar. Ele pegou aquele sapo, jogou longe e disse, agora a minha pomba volta para casa. A pomba veio. Quando ela chegou à porta da casinha, ela arrulhou e foi embora. Ué, mas agora o sapo não está mais lá. Por que ela não entra? Ele voltou, observou, havia babas do sapo.
Ele tirou aquelas babas, limpou, jogou fora, disse, agora ela vem. Ela voltou. Quando ela chegou à porta da casinha, ela arrulhou de novo e foi embora, não entrou. Mas que coisa! Eu tirei o sapo, eu tirei as babas do sapo, e por que ela não entra? Aí ele pensou, já sei, ainda tem o cheiro do sapo. Aí ele lavou a casa, desinfetou, trocou a palha, colocou tudo nova, e a sua pomba veio, voou, olhou e entrou. Então, às vezes, a pessoa não tem o pecado na vida, mas tem o cheiro do pecado. E o Espírito Santo não vai entrar. Paulo disse sobre a aparência do pecado. Se devemos nos cuidar da aparência do pecado, quanto mais do pecado em si. Porque a pomba, ela é sensível. Ela é um pássaro sensível. E aí está a natureza de nós, a razão de nós como cristãos, cuidar do que falamos. Lembra o nosso profeta pregando, e ele falando sobre um homem que veio discutir com ele sobre as Escrituras? E ele disse, eu poderia pegar ele e amarrá-lo com as citações e deixar, quer dizer, ele humilhado. E seguiu pregando. De repente ele parou e disse, me desculpa, irmãos, isso não agradou o Espírito Santo, a forma com que eu falei. Ou seja, eu, sem perceber, mas eu agi com egoísmo, eu poderia amarrá-lo. A palavra não está aí para nós humilhar ninguém. E aí está uma característica de um pastor também. Ele vai usar a palavra sempre para beneficiar. Nunca para humilhar ou para se defender. Pode ver que Cristo não se defendeu, mesmo não tendo pecados. Nós devemos, irmãos, ter, porque o Espírito Santo virá, logo virá. Haverá um arrebatamento. E todos que subirão, é aqueles que têm a natureza compatível, serão atraídos pelo grande imã. Quem não tem a natureza do Cordeiro, não importa se está na igreja, se conhece a mensagem, vai ficar. Por isso é um tempo, irmãos, de nós nos examinar, Senhor, tenho sido eu um cordeiro? Tem sido você o cordeiro daquela casa? A cordeira daquela casa? Ou, se, como diz, escreveu, não leu, como diz o ditado aí fora. Lembra do pastor Antônio contando aquela história, né? Do homem que foi trabalhar numa cidadezinha, um crente, né? E aí, tinha que ficar lá, enquanto durasse o trabalho. E foi ficando, e final de semana, não tinha onde ir, não tinha igreja. E ele um dia disse assim, sabe, eu vou procurar ver se acha algum irmão aqui nessa cidade, para mim pelo menos ter companheirismo, final de semana. E um dia andando pela rua, ele viu uma casa, e naquela casa tinha um adesivo escrito assim, esta casa pertence a Deus. Aí ele guardou o endereço e disse, final de semana eu venho aqui. Encontrei um crente, para mim ter companheirismo, poder visitar durante o final de semana, eu fico muito sozinho por aí. E chegou o final de semana, então, ele saiu e disse, vou lá visitar os irmãos. Não conheço, mas pelo adesivo mora um crente naquela casa. Quando ele chega, irmãos, o maior barraco, grito e briga,
e daqui a pouco voou uma panela pela janela e aquela coisa, e ele se esquivou, foi quietinho, pegou sua caneta, foi lá naquele adesivo e escreveu embaixo: mas foi alugada para o diabo. E foi embora. Essa casa pertence a Deus, mas ele encontrou outros moradores, então foi alugada para o diabo. Então nós temos, irmãos, que realmente, se somos cordeiro, nossas atitudes mostram. E quando é que mostra? Quando está dormindo? Como diz as pessoas, fulano é boa gente quando está dormindo. Já viram esse ditado? Porque quando está dormindo são tudo igual. É no momento da pressão, é no momento realmente da adversidade que você prova realmente o que você tem aqui dentro. Você se posiciona pela verdade, leva prejuízo se precisar, leva crítica se precisar, mas você diz: eu prefiro levar a crítica, a pressão, a perseguição, mas ficar em paz com a minha consciência. Foi Martim que disse, né, que não é bom para o homem trair a sua consciência. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a realmente meditar nisso. Que Deus está falando conosco através do seu profeta. Desde quarta-feira estamos falando sobre o mesmo assunto. Ser ovelhas, ter natureza de ovelhas, para que seja compatível à natureza da pomba, para que essa pomba possa fazer morada no nosso coração, que não haja pecado e nem cheiro do pecado, mas que haja, sim, a pureza do Espírito Santo. Porque por mim, por você, propriamente, não damos conta, mas Deus capacita. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Quando ele chegou ali na cidade, né, do jovem rico, e o jovem rico, sabendo que Cristo vinha ali, foi encontrar ele e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ô mestre, eu tenho feito isso desde criança. Então Jesus pensou: eu preciso ver o que está errado com o moço, então. Se ele já é um crente, por que não tem segurança de vida eterna? Então Jesus, com seu olhar de águia, avistou a profundidade do seu coração e viu que havia ali um ídolo, o dinheiro. E ele disse: vende o que tens, reparta com os pobres e siga-me, e terás um tesouro no céu. O jovem baixou a cabeça, virou as costas e saiu triste e pesaroso, porque possuía muitas riquezas. E você observa que depois que o moço foi embora, Pedro indagou a Jesus e perguntou: como pode alguém conseguir viver? É difícil, Senhor. Aí Jesus disse o quê? O que para o homem é impossível, é possível para Deus. Qual foi a mensagem que Jesus deixou ali? Sim, é impossível para o homem. Pedro falou: é difícil entrar. Jesus disse em outras palavras: é mais do que difícil, Pedro, é impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que o jovem deveria fazer era dizer: Senhor, eu não dou conta, mas Senhor, me ajude. Então Cristo tornaria possível para ele isso. Mas precisamos a sinceridade de dizer: não, eu preciso, eu estou errado, os problemas lá em casa acontecem, e sempre vem, quando o marido diz algo e eu não gosto, e eu já retruco.
Quer dizer, não é natureza de ovelha. Mas ninguém quer ser a ovelha, ninguém quer ser o cordeiro, ninguém quer ficar calado. Todo mundo tem sua razão, todo mundo tem o seu direito, e eu tenho que falar, e aí, de direito a direito, acaba virando uma confusão. Pastor Febrônio conta que uma vez ele foi chamado para resolver um problema entre irmãos, e havia um pastor visitando aqui, esse pastor estava na casa do pastor Febrônio, levou ele junto. E chegando lá, um tinha razão, o outro tinha razão. Um falava, o outro falava. E a coisa estava. Aí aquele pastor que estava visitando interferiu e disse assim, olha, esse problema aqui só vai ter solução se uma das partes agir como Abraão, assumir a posição de Abraão. Como? Ele estava falando sobre o assunto de Ló. Quando havia problema entre Ló e Abraão, o que Abraão fez? Cedeu o seu direito. Olha, escolha para a direita ou para a esquerda, o lado que você escolher, eu escolho o oposto. Irmãos, quantas vezes tem pessoas que estão colocando a perder o que eles têm melhor, que é a vida eterna, colocando a perder o casamento, tudo porque não quer dar o direito de dizer assim, eu fui vencido, tive que ceder. Ceder, irmãos, não é perder. Ceder, retroceder muitas vezes no campo de batalha, é uma estratégia para vencer. Aquele comandante retrocede, parece que está entregando o terreno, perdendo, mas não, ele está reagrupando as suas tropas para uma investida diferente. Então, que Deus... Mas isso tudo, irmãos, não pode ficar somente em palavras, em conhecimento. Tivemos a escola dominical, ouvimos sobre a natureza do cordeiro, da pomba, sobre os deveres da ovelha e deveres do pastor. Não, irmão, nós precisamos orar e dizer, Senhor, eu quero isso em minha vida. Eu estou percebendo que os problemas no meu lar é por causa disso. Eu estou percebendo que os problemas na minha família é por causa disso. Eu estou percebendo que a fraqueza espiritual em mim é por causa disso. Eu preciso, então, que o Senhor me ajude. E Deus vai te ajudar, porque Ele disse, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém? Então vamos, irmãos, realmente, só mais um pouquinho, não vou me delongar muito, mas só concluindo aqui alguma coisa, ainda a mensagem do Cordeiro e a Pomba, e isso, vamos mais aqui embaixo. Portanto, se você observar o Cordeiro e a Pomba, têm espíritos iguais e naturezas iguais. Se não tivesse sido assim, se tivesse sido um corvo que pousasse sobre o cordeiro não poderia ter ficado lá. E se a pomba tivesse pousado sobre o tipo de um lobo, a pomba não poderia ter ficado lá. Suas naturezas não seriam as mesmas. Então, tinha que ser um cordeiro e um lobo, ou um cordeiro e uma pomba, simbolizando juntos Deus e seu filho, para que pudesse viver juntos. A pomba, ela é um pássaro muito incomum. A pomba é o único pássaro que conhecemos que não tem fel. E aí vamos então começar a pontuar e comparar com nós. A pomba não tem fel, e eu tenho fel? Quando alguém te diz uma coisa que você não gosta, fica dando azia por vários dias? Então tem fel. Ou você consegue perdoar? Não, irmãos, o Evangelho é para ser vivido na prática. Não significa que isso significa aceitar.
eu não tenho fé, então eu aceito. Não, senhor. O erro é erro e nós não vamos concordar. Mas o irmão Branham diz, nós podemos discordar e continuar sendo amigos. Ou se pelo menos não dá para conviver, mas pelo menos, se um dia eu ver você caído lá, eu vou ser o primeiro a te ajudar. Não vou jogar na cara e dizer, está vendo, está pagando pelo que fez. Não, essa não é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo, ela discorda, mas ela está pronta também, se for chamado, é o primeiro que vem para estender a mão, né? Então veja, a pomba não tem fel, todos os outros pássaros têm fel, mas ela não tem fel. Portanto, em uma pomba não há amargura. Em Deus não há amargura. Ou naquele que a pomba vive e lidera, não há amargura. Agora, a pomba, a razão pela qual ela é feita daquele jeito, é por causa da sua dieta. Agora, ela não poderia comer as coisas que um abutre come, porque isso iria matá-la imediatamente. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre a pomba aqui, é que uma pomba é uma das aves mais limpas que voam no céu. Amém? Seu corpo expele um óleo que vai para as suas penas e constantemente o mantém limpo. Agora observe, a limpeza da pomba é de dentro para fora. Não é como Jesus falou dos sepulcros caiados, né? Sabe por que era chamado sepulcros caiado? Porque eles passavam cal, pintavam com o cal, né? Caiado, cal. Por fora era bonitinho, pintado, caiado. Mas por dentro, ossos, podridão, caatinga. Agora, se somos limpos de dentro para fora, então o que está dentro de nós tem que ser o Espírito de Cristo, que vai tirando a sujeira de dentro para fora. Não é viver o Evangelho de fora para dentro, mas de dentro para fora. Agora, seu corpo expele um óleo que vai para as suas penas e constantemente o mantém limpo. Oh, que símbolo! O crente tem um óleo do Espírito que vive nele, mantém suas penas limpas, a poeira e as coisas não incomodam uma pomba. Seu pequeno corpo é oleoso e mantém a poeira e as coisas fora. Ele apenas flui constantemente, e enquanto ela voa, a poeira voa para longe dela. Não pode ficar sobre ela, porque este óleo vem dela para este propósito, e a sujeira não pode grudar nela. Oh, que símbolo! Oh, Deus, encha minha lâmpada hoje à noite com esse tipo de óleo, para que o mundo com todos os seus prazeres, riquezas e grande glamour não grudem em nós, que sejamos capazes de jogá-lo fora através de um óleo que vem de dentro, trabalhando para manter a igreja limpa. Amém? Trabalhando esse óleo para manter a igreja limpa. Vem lá de dentro, irmãos. É uma questão de natureza. Por isso Jesus disse a Nicodemos, se tu não nascer de novo, você não verá o reino do céu. Você precisa, Nicodemos, nascer, mudar lá dentro a tua natureza, o teu espírito ser mudado. Então, as obras mostram o que está dentro de nós. Que Deus nos ajude, irmãos, nesta manhã, sermos verdadeiramente ovelhas, aonde a pomba possa descer e não encontrar nem obstáculo. Ore a Deus, diga, Senhor, há alguma coisa, há algum cheiro do pecado, Senhor, que te afasta de mim?
Porque o irmão Branham disse que quando nós erramos, a pomba sai. Mas a pomba não vai para longe. Ela voa para um galho, disse o profeta, ali perto, e fica arrulhando, esperando que você acerte aquilo, para que ela volte outra vez para a sua casa. Então está aqui, irmãos, poderíamos ir longe nesse assunto, mas vamos deixar em poucas palavras, deixar que o Espírito Santo possa dar a continuidade, ampliar em nossos corações sobre deveres das ovelhas, mas deveres também dos pastores. Veja que o profeta diz, se há uma coisa terrível, como é que ele usa a expressão aqui? É uma desgraça para um pastor perder uma ovelha. O pastor, ele precisa, irmãos, realmente saber que ele foi chamado para cuidar, não para ser cuidado. E que as ovelhas não é dele. Ele está ali como um mordomo, um dispenseiro, porque ele está cuidando para alguém, para Cristo. Aleluias. E aí então ele vive, porque ele não deixa de ser ovelha também para ser pastor. Ele também é ovelha. Amém? Mas se ele é uma ovelha e você é uma ovelha, como pode uma ovelha cuidar de uma ovelha? A questão é que tem um ministério sobre ele. O ministério é Cristo. E esse ministério é o que cuida de você. Amém? Esse ministério é o que cuida. E ele, como homem, ele precisa, assim como você, para receber a pomba, você precisa buscar de Deus para que a sua natureza esteja adequada à pomba. E para estar aqui, o profeta disse, tem que ser alguém que esteve na sarça ardente. E tem que ser homens limpos para manusearem as águas da separação. Para poder levar, porque ele é o exemplo do rebanho. Então, que Deus nos ajude, irmãos, nesta manhã. Isso durante toda a semana tem estado em meu coração, ou de quarta para cá, melhor dizendo, sobre essa questão de ovelha. Vamos ser realmente verdadeiras ovelhas. E o bom pastor vai guiar você. Você não pode por conta própria. Lembra? Mombrana diz da criança tentando vestir o casaco e ela põe o bracinho ali, não acerta, não tem jeito, mas daí ela diz, pai, me ajuda. E o pai pega com jeito, canaliza a sua mão e ela consegue vestir o casaquinho. Assim somos nós não podemos sozinhos, mas pede a Deus, Senhor, ó bom pastor, guia-me, guia nos pastos verdejantes. Ó bom pastor, tira de mim tudo que impede, tudo que é incompatível à natureza da pomba. E aí, irmãos, o arrebatamento assusta muitas pessoas. Porque pensam, meu Deus, será que, pense, ter fé de rapto, uma fé, um poder dentro de mim que vai transformar o meu corpo, será que eu dou conta? Ninguém dá conta. Você tem que saber que esta é uma obra dele. É ele. Somente você tem que ter uma consciência assim. Eu estou sendo guiado por ele. Ele não chamou ninguém pela capacidade. Ele chamou a todos pelo desejo, porque viu que você desejaria. E é ele que vai te colocar lá. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Cada tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, eu falava essa semana numa família que eu estava visitando, eu disse, nós estamos vivendo no tempo da manifestação das sementes. Pode ver que o pecado nunca esteve tão aflorado como agora. Eles usam aí esse mundo de Sodoma, né? Eles usam a expressão sair do armário, ou seja, você que é um sodomita, escondido, saia do armário, mostre quem você é. Por quê? Porque é tempo
das sementes se manifestarem. Mas, pelo outro lado, é tempo também da semente eleita se manifestar. E não é porque algumas sementes vão aparecendo que você se espanta e acha tudo está corrompido. Deus tem um povo, Deus tem homens, Deus tem mulheres, Deus tem ovelhas verdadeiras, que não deixarão a vaidade, o pecado dominar sobre você. E Deus tem pastores também, que ainda são homens limpos e que conduzirão o povo ao arrebatamento. Deus não perdeu o controle, irmão. Somente deixa Ele te guiar. E lembre que a Bíblia diz, nos últimos dias, o sujo se tornará mais sujo, mas o limpo se tornará mais limpo. Amém? É tempo disso. Se eu tenho a natureza do cordeiro, se eu tenho a natureza da pomba, isso vai manifestar mais ainda na minha vida, na sua vida. Não vai me escandalizar e nem te escandalizar. Deixa o mundo com os seus barulhos lá fora. Você está. Eu lembro e gosto muito da passagem de Moisés. Pense você um pouquinho aqui, irmãos. Irmão Laudenir, imagine isso aqui. Moisés, um pastor com 2 milhões de membros. Será que tinha problema naquela igreja? Bastante. Mas como esse homem se mantinha? A Bíblia diz que Moisés, guarda isso, armava a sua tenda longe do barulho e perto da arca. Perto de Deus. Era a única maneira de ele manter a sua mente equilibrada. Se ele fosse querer, irmãos, estar a par de todo o barulho, irmãos, ele perderia o norte das coisas. Ele armava a sua tenda longe do barulho e perto de Deus. Arme sua tenda longe de todo o barulho. Não se envolva com nada. Você não foi chamado para isso. Se há algum problema na igreja, se há algum problema, Deus terá alguém para cuidar daquilo. Você simplesmente se aquiete perto de Deus e esteja orando. Eu estava lendo ontem, irmãos, o profeta falando sobre pessoas que vinham de todo lado para falar com ele. Imagine vocês, né? Ele chegava em casa, às vezes, cansado de uma campanha. 2 da manhã ou mais, já tinha fila de carro ali esperando na porta. E ele pegava e, não, vamos orar. Eu orava até terminar, e quando acabava, agora vou dormir. Nem bem pegavam no sono, já tinha alguém ali. E lembra daquela passagem que ele disse que quando conseguiu dormir, ele escutou alguém falando na cozinha, e a irmã Meda dizia, não posso chamar ele acabou de dormir. Mas aí ele escutou um choro de uma criança, ele disse, como poderia eu dormir tendo uma criança ali passando mal? E lá levanta ele e vai orar pelaquela criança. Entende? Então ali estava um ministério dedicado, esforçado em cuidar do povo. Lembrei, tinha me fugido do que ia falar. E alguém disse, irmão Brana, como que o senhor suporta isso? Quer dizer, suporta tanto problema e pessoas vêm de todo lado. Ele disse, irmão, tem uns irmãos aqui que quando eu saio para uma campanha, eles se privam de comer por 3 dias. E eles ficam orando e jejuando por mim. Ele disse, isso é o que me mantém. Então você pode ser alguém que ajuda o ministério a enfrentar as guerras espirituais em defesa do povo, em defesa das ovelhas. Esteja no teu lugar, perto de Deus, em oração. Seja uma ovelha, amém? Tenha a natureza de uma pomba. Fique atrás do seu pastor. Não tenha defesa própria. A ovelha não tem defesa própria. Ela é defendida pelo pastor. Vamos nos colocar de pé, irmãos? E eu espero que isso tenha ajudado. Vocês
provavelmente tem essas mensagens, se não tem, vocês podem adquiri-las e leia. Eu somente saltitei alguns parágrafos aqui, mas você pode ler toda ela, a mensagem O Pastor do Redil, também a mensagem Cordeiro e a Pomba. Você pode ler, estudar e deixar isso penetrar mais profundamente no teu coração. Amém? Antes de nós agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando, eu quero orar com vocês. Se você deseja do teu coração ser esta ovelha, você reconhece às vezes que há atitudes que não, na tua vida que não são compatíveis à da pomba. Enquanto a igreja tem seus olhos fechados, poderia levantar a sua mão e dizer: Senhor, me ajuda, precioso Deus e Pai Celestial. Há muitas mãos, Pai, para não dizer todas levantadas, porque somos um povo naturalmente débil, mas somos um povo forte espiritualmente, porque o Senhor é a nossa força. E eu sei, Pai, que eles são sinceros, e eles olham para dentro de si, e eles veem aonde, às vezes, Pai, alguma atitude, alguma coisa que não é compatível à pomba, que o Senhor os perdoe e que o Senhor os liberte disso, e que o Senhor põe, Pai, a Tua natureza completamente dentro deles, para serem submissos ao pastor, submissos à pomba, ao Espírito Santo, ó Deus. Conceda isso, Pai, para a Tua igreja, porque somente isso nos levará ao arrebatamento, Pai. Sim, Pai, ajuda e amplia isso aos corações. Toma essas mãos sinceras, Pai, e dê a vitória que eles precisam. Quanto a nós, pastores, Pai, nos ajude, Senhor, sermos verdadeiros, ao ponto que sejamos exemplos para o rebanho, em tudo, ó Pai, homens limpos e de mãos limpas, para manusear as águas da separação, meu Deus. Ajuda teus homens, teus ministros em toda parte. Ajuda, Senhor, a igreja, o rebanho de Cristo sobre essa terra, em todos os lugares. Ó Deus, são tempos difíceis, são tempos de manifestação de semente, mas nós queremos manifestar esta semente bendita, Pai. Dá a nós esse espírito manso e humilde, é o que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.